2 aqui no especial de horror, e hoje eu trago para vocês um conto de 1841, assim, ele foi publicado, né, pela primeira vez, e ele está aqui neste compilado de contos de horror do século XIX, e o conto é do Walt Whitman. Whitman. Não sei, mas eu acho que é Walt Whitman. E o conto se chama Morte na Sala de Aula, ele está aqui na página 307. Bom, como, né, eu sempre trago aqui, que eu comento, sempre os vídeos assim, de contos, eles são bem mais rapidinhos, né, porque tudo vira spoiler. Então eu vou dar um resuminho da história e depois eu vou dar uma contextualizada na vida aqui. Bom, como eu mencionei, né, o conto foi publicado primeiramente em 1841. Dá pra ver aqui? Não, né? Tcharam! Então, ó, a história é sobre um professor, um Lugari, não tenho ideia de como se pronuncia esse nome, mas ele é um professor extremamente rígido, assim, daqueles antigos, que ficava lá com aquele trem, assim, pra bater nos alunos. Pois é. Extremamente arrogante, idiotinha, assim, né? Você vai tomar raiva dele no primeiro parágrafo da história. E ele gostava muito de punir, né, fisicamente os seus alunos. E aí teve uma situação ali na cidade, me parece que é uma cidadezinha pequena, e essa questão chegou ao professor e coube a ele resolver essa situação, que é o seguinte: um aluno dele foi visto no quintal do senhor Michaels, e falando que estava roubando fruta, os legumes dele. E assim, eu acho que em toda sala de aula tem sempre aquele aluno que é o alvo, né, dos professores. Não necessariamente é o mais bagunceiro, mas é sempre aquele que leva a culpa por tudo. Nesse conto, gente, tá tão calor, eu tô assando, eu tô suando, o ventilador tá ligado, não tá adiantando de nada. Mas enfim, o aluno, a cruz, né, da sala de aula ali, é o Tim Barker. E ele é um menino, assim, bem pequenininho, magrinho, e a condição de saúde dele é muito fraca, ele é muito sensível, assim, sabe? Ele tem várias questões de saúde, ele vem de uma família muito simples. E aí o autor vai justamente mostrar pra gente, né, essa simplicidade e como que se dizem? Sabe aquela... Como é que eu vou falar isso? Mas são aquelas pessoas que estão sempre doentes, sabe? Todas as doenças acontecem com essa pessoa, sabe? É uma pessoa bem fraca, imunologicamente falando, sabe? E é a história do nosso Tim Barker. Obviamente que o professor nem sabe quem que é o aluno, mas já aponta para ele e força o menino a fazer essa confissão. Só que aí, né, a gente vai descobrindo ali, como eu mencionei, né, o autor vai mostrar pra gente a história de vida desse aluno. E o professor continua pressionando o menino. E aí eu acho que pelo título do conto você já pode supor o que aconteceu, não é mesmo? Pois é. É isso, o conto é esse, tchau, até a próxima. Bom, o Walt Whitman, ele é um grande escritor, né, norte-americano, ali da década de 1850, e ele é conhecido como o pai do verso livre. E a sua obra mais famosa, na verdade, uma coletânea, né, de poemas, que ele foi editando ao longo da vida, né? Ele foi reescrevendo algumas partes, até mesmo alguns poemas inteiros. Então tinha sempre novas edições saindo. Esse conto, como eu mencionei, né, ele foi publicado em 1841, em Nova York, e né, as pessoas acreditam que esse foi o primeiro conto curto, né, do autor. E mais ou menos ali entre 1936 e 1841, o Walt Whitman, ele lecionou, ele chegou a ser professor em algumas escolas, né, ele chegou a dar algumas aulas, e ele sempre foi muito contra essa atitude do professor na época, né, essa figura de poder, aquele autoritarismo, e até mesmo algumas escolas, se não todas, tinham aquele palanquezinho, né, em que o professor ficava justamente para ter
questão a mais, né, de poder e influência que exercia. E era muito comum essas agressões físicas, né, nos alunos naquela época. E o Whitman, ele sempre foi muito contra esse comportamento. Ele, inclusive, ele chegou a escrever um artigo, né, para um jornal contra essa questão. E acredita-se que esse conto tenha sido inspirado em um caso real. Não temos informações concretas, até porque o Whitman, ele nunca divulgou as suas fontes, então a gente não pode afirmar se foi uma coisa que aconteceu tipo, na escola dele ou que contaram para ele. Tanto que nessas outras edições, né, que eu mencionei, que ele ia adaptando, na primeira vez que ela foi publicada, tinha essa nota de rodapé, falando que, né, era baseada em fatos reais. Nas outras edições, essa nota já não tinha mais. Então, assim, a gente não sabe muito afirmar sobre isso. E é um tipo de informação que realmente é difícil da gente comprovar. É um conto, assim, incômodo, sabe? Não é. Eu já mencionei aqui, porque nem sempre o horror, né, esse terror, é uma coisa envolvendo fantasmas ou assassinatos e coisas. É uma situação incômoda, é uma situação que te deixa ruim, sabe? E eu acho muito tenso isso, porque, assim, essa figura, né, do professor ali, do poderoso ali dentro da sala e os alunos ali vendo, né, essa coisa acontecendo e não podendo fazer nada porque eles tinham muito medo. E o próprio professor, assim, que tipo, cabeça perturbada, sabe, que você tem que ter pra ser assim, é incômodo, sabe, é incômodo mesmo. E eu acho que a situação piora quando você conhece a história do menino, né, assim, porque a situação em si já é bem ruim, mas quando você conhece o background, né, de o que sabe, assim, a história mesmo do menino, enfim, gente, só torna o conto bem pior, assim, sério, tá muito nervoso. E, assim, pode não ter sido baseado em fatos reais, mas também não tá muito longe da realidade, não, como o próprio autor menciona. Então, eu tremo meu olho. Bom, mas é isso. Como eu mencionei, né, os vídeos de conto são bem rapidinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã.